e para refletirmos sobre a família, fazermos um culto sobre a família. Eu louvo a Deus, eu sou muito família, quando eu passo, eu sempre busco valorizar a família, porque a criação de Deus é a instituição divina para abençoar o mundo. Você nem imagina, nem de longe, o quanto sua família pode ser bênção para o mundo. Você nem pode imaginar. Quantos presidentes já saíram do seio de uma família que ninguém esperava que assim o fosse. E foram bons presidentes. Certo que muitos não deveriam nem ter subido ao trono, ao posto, mas muitos foram bênçãos. Quantos líderes nós temos no mundo que estão sendo bênçãos, que saíram do seio de famílias improváveis? Alguns foram preparados para isso, famílias que puderam preparar, mas muitos saíram de famílias improváveis para ser bênção. Em particular, quantos servos de Deus, quantos missionários, quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos instrumentos de Deus para salvar vidas saíram do seio da família e de famílias improváveis. Sejam famílias simples, famílias lá do interior de algum estado por aí afora. Sejam aquelas famílias que não tinham ligação com o Evangelho, nada, mas que foram educados de forma a ouvirem a voz do Senhor e serem bênção nas mãos de Deus. Significa dizer que, sendo seus filhos herança do Senhor, são vidas preciosas que Deus coloca em suas mãos para abençoar o mundo. Orei por 2 crianças aqui agora. Nós não sabemos quem eles serão amanhã. Mas se os pais tiverem a visão da dependência de Deus, da submissão a Deus, poderão instruí-los sabiamente nos caminhos do Senhor, para que não se esqueçam dos mandamentos do Pai e para que sejam bênção para abençoar o mundo. É uma responsabilidade tremenda que tem os pais neste papel a desempenhar. Mas nós vamos refletir hoje no tema famílias que experimentam o fruto do Espírito. A paz é uma realidade. O texto é Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas nós vamos ler 22 a 24. Volta um pouquinho aí, por favor. Eu queria que repetissem comigo, por favor. Famílias que experimentam lugar de dormir lá em casa, nas suas casas, aqui não. Vamos acordar aí? Irmã Ira Neto, bota esse pessoal para acordar, né? Que coisa! Vamos lá juntos, gente, vamos lá? Famílias. Aí, agora sim, agora melhorou. Vamos ver o versículo, texto bíblico agora? Eu vou ler o 22, irmãos leiam o 23, nós lemos juntos o 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Juntos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e o seu desejo. Nós estamos continuando a nossa reflexão sobre o fruto do Espírito, baseado no tema trabalhado no mês da família, o mês de maio,
quando trabalhamos o tema O Doce Sabor da Família. Sempre lembrando que a ideia que nós temos aqui não são vários frutos, é um fruto só, com 9 bagos, né? Chamando a uva como um bago da uva. A comparação é com um cacho de uva, em que nós temos ali um fruto, mas nele nós temos várias uvas, vários bagos, e supondo um cacho de uva com 9 uvas, caracterizando as 9 características do fruto do Espírito, conforme lemos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O terceiro fruto que nós vemos aí na lista é paz. E é o que nós vamos refletir nesta noite. A palavra paz no grego é eirene, de onde vem o nome Irene. Uma pessoa chamada Irene significa a pacificadora. Não tem nenhuma Irene aqui, né? Então não temos nenhuma pacificadora aqui. Mas quem conhece aí uma Irene? Levante a mão aí. Conhece várias, né? Ah, é? Tá jóia, então. Beleza, isso aí. Então, uma pessoa da paz, uma pessoa de paz, uma pessoa pacífica. As Irenes que você conhece são pacíficas, são serenas, expressam paz? Se não, está fugindo da característica, porque a característica é esta. A palavra Eirene aparece 88 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento é, portanto, um livro de paz. A palavra paz no grego é a mesma usada no hebraico shalom, que os judeus saudam shalom, ou seja, paz. Por isso que temos essa de a paz do Senhor, graça e paz. É uma saudação com a paz do Senhor. Shalom no hebraico. Agora, como podemos aplicar este fruto precioso, em nossa família? Certa feita, um pregador falando sobre a paz, pregando sobre a paz, aí ele fez uma pergunta ao plenário: o que é que mais falta na sua família? Aí um senhor levantou a mão e disse: paz, eu quero paz na minha família. Posso imaginar a aflição que vivia aquele homem, em termos de sentir que a maior necessidade na sua casa era a paz. Deus deseja que nossas famílias, as famílias cristãs, vivam em paz em todas as esferas dos relacionamentos familiares. Abra sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 15. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 15. A palavra de Deus assim nos diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão,
mas Deus chamou-nos para a paz. Embora Paulo esteja dando conselho aos casais aqui, casais desiguais no caso, ele usa uma frase importante no final que é: Deus chamou-nos para a paz. Nós somos chamados por Deus e Ele nos chamou para a paz. É incoerente uma família cristã que diz ter Jesus no coração viver em clima de guerra, viver em briga. Não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o ensinamento de Jesus, não condiz com a sua própria vida cristã, com o seu testemunho cristão. Isso não quer dizer que não haja divergência de opinião. Se todo mundo ficar falando a mesma coisa, não dá. Conta-se que um casal, ao completar 50 anos, foi festejado porque durante esses 50 anos houve uma união tão grande, os filhos testemunharam que nunca presenciaram uma briga entre o casal. Então alguém perguntou à mulher: por quê? Qual era o segredo? Ela disse simples, muito simples: quando nós nos casamos, nós fomos para a lua de mel numa carroça, né? Conduzida pelo animal, e a estrada era muito ruim. E no meio dessa estrada, o burro tropeçou para cair, e o meu marido levava uma espingarda de lado, então apontou para ele, contou uma vez. Foram em frente. Aconteceu outra vez a queda do animal, ele disse duas. Na terceira vez ele deu um tiro na cabeça do animal, matou, e aí foram embora a pé, levando a mala na mão. Ela ficou assustada com aquilo, porque ele fez tal coisa. Aí foram embora. Chegaram em casa, tudo mais, depois, tudo mais, etc. Aí ela foi dar uma briga com ele e respondeu, ele disse uma. Passou tal, daqui a pouco houve uma ligeira discussão, aí ele duas. Foi a última vez que ela levantou a voz contra o marido. Então viveram 50 anos em paz, onde só um falava e o outro amém. Isso é paz? Não. Isso é escravidão. Não aceitar a opinião do outro, não aceitar discutir opiniões. Agora, claro que tem aquele, tem aquela que não aceita contestação, é dono ou dona da verdade. Não perde por nada, não quer perder por nada. Eu disse que é isso, tem que ser e pronto, e não quero ouvir mais nada, é assim. Muitas vezes não responde também, sai e faz. Então você observa que nesse sentido não há paz mesmo, mas também subjugar também não é paz, é uma mentira de paz, é uma paz falsa. Ele nos chamou para a paz. Não a paz que o mundo ensina, mas a paz que Jesus Cristo dá. Como manter a paz no casamento, no relacionamento de pais e filhos, principalmente num mundo tão conturbado como esse em que vivemos? Como manter a paz? A Bíblia responde: deixe que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Deixe que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz
como membros de um só corpo. É incoerente a falta de paz na família, é incoerente a falta de paz na igreja, discórdias, confusões, é incoerente, porque Ele nos chamou para viver em paz, fomos escolhidos para viver em paz. Havendo conflitos que possam levar à guerra conjugal familiar, deixemos a paz de Cristo ser o juiz. Ouçamos a palavra de Deus, vejamos o que Ele quer dizer, deixa com Ele a última palavra. Na linguagem popular, quando falamos em juiz, para terminar um jogo, é o apito do juiz que dá a última palavra. Apitou, acabou o jogo, não joga mais. Uma ilustração não tão boa, mas ilustrando. É a paz de Cristo, o último apito. É a palavra de Deus que dá a ordem final. Quando o casal se submete a Deus, quando a família se submete ao Senhor. Deixe a paz de Cristo seja o árbitro em seu casamento, na relação com seus filhos, na relação sogro, sogra, nora. Deixe a paz de Cristo. Quantas famílias conturbadas. Quando os membros de uma família buscam a paz de Cristo como árbitro, com certeza viverão em paz. A busca da paz deve ser algo intencional, não é ocasional. Deve ser buscado com esforço. A paz na família não acontece, não cai do céu por acaso. Ela é fruto de um propósito, de um esforço, de uma luta. De dizer, não, eu quero paz na minha família, se depender de mim, e Paulo diz, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então na família, o quanto depender de mim, eu quero ter paz na família, quero ter paz na minha família, eu quero ser instrumento de paz. O que diz a Bíblia a respeito disso? Em Marcos capítulo 9, versículo 50, diz, vivam em paz uns com os outros. Marcos 9, 50. Em Hebreus 12, 14, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 13, vivam em paz uns com os outros. 1 Pedro 3,11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Ou seja, busque, é você que vai buscar. Eu estou em paz, não tem problema nenhum, eu estou tranquilo. Quem foi que disse que a paz que Cristo oferece é ausência de problema? A paz que Cristo oferece é você saber ter domínio próprio, ter longanimidade, ter benignidade, os demais bagos do fruto do Espírito, para que você tenha paz. Busque a paz, é um esforço seu de assim fazer. A palavra esforçai-vos escrita em Hebreus, significa perseguir. É a mesma palavra usada para descrever um caçador que persegue sua caça até alcançá-la. É a ideia de que ele está querendo a caça e ele busca, ele persegue. Então, quando Paulo diz, esforcem-se, ele está dizendo, persigam, busquem. Não se contentem na falta de paz, não se contentem com a crise, não se contentem com o desentendimento. Busque você, seja você o mensageiro de paz. Queremos sempre esperar pelo outro, né? Há 5 dicas para buscar a paz na família. Vamos ver se a gente vai entrar num acordo aqui. Primeira dica, se não há nada de bom para falar de algum parente, mantenha-se em silêncio. Falar mal de um parente é desejar o mal para ele. É concordar com o inimigo, com os seus erros, com a sua maldade. E muitas vezes a gente tem um prazer de falar do irmão, da irmã, do filho, da filha que está fazendo isso, mas aquilo está errado.
Quando eu refleti aqui nesse tema, eu estava pensando, gente, quantas vezes nós sentamos, pais sentam para falar mal do filho, da filha, do irmão, da irmã, do tio, da tia, se deleita nisso. Se não tiver uma qualidade boa para destacar no parente, muda de assunto. Né? Vamos mudar de assunto, falar outra coisa. Não julgue os outros como nós somos bons juízes. Jesus falou para a gente tirar o arqueiro do olho antes de querer tirar o cisco do outro, né? Você está com a trave desse tamanho no olho que não consegue nem ver e está lá dizendo, olha o defeito dele, olha como ele faz, e não consegue tirar a trave do olho. Tira primeiro a trave do teu olho, dá uma olhada para si primeiro. E observe uma coisa, preste bem atenção. Sempre que você está detratando alguém, buscando defeito em alguém, é porque você quer esconder os seus. Na verdade, você se identifica com aquela pessoa e você condena o erro da pessoa porque você sabe que está em você esse mesmo erro. Já pensou nisso? Já imaginou isso? Preste atenção quando você estiver falando mal de alguém, você para um pouquinho assim e diz, eu faço do mesmo jeito. Eu faço assim. Você sendo honesto com você mesmo, você vai analisar e ver, eu faço desse jeito. E aí, se você se autoexaminar, você vai dizer, não é só ele que é errado, não, também sou. O que nos falta muitas vezes, queridos, é a humildade de reconhecer, eu faço o mesmo, cometo o mesmo erro, o mesmo pecado que ele comete, eu cometo também. Ele é negligente, porque você é também, porque você está vendo a negligência nele. Mal educado, você é também, está vendo o seu defeito nele. Cara, desonesto, você está vendo a desonestidade dele para querer esconder a sua. Quando você olha e vê que você também não é tão assim, não. Então, quando você falar de alguém, presta atenção se você não está projetando nele o seu defeito. Pastor, que história é esta? Não analisa. Os psicólogos vão concordar comigo. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Não julgue os outros, evite. Respeite o jeito de ser, as opiniões do outro. O outro é outra pessoa, não é você. Respeite a pessoa como ela é. Você pode até não concordar, mas respeite. Ela não é o tipo de pessoa que você gostaria que fosse, mas respeite. Ela é esta pessoa. Se você não puder ajudá-la, não atrapalhe a vida dela mais ainda, mas compreenda, respeite. Não seja maledicente em sua família, maldizer, dizer mal, falar o que não deve, buscar defeitos, dá uma cortada na língua, pega uma tesoura, corta uma pontinha da língua. Cada vez que você fala mal, daqui a pouco você vai ficar sem língua, mas tudo bem. Evite entrar em discussão de temas políticos como política, futebol, Flamengo, Vasco, dois times horríveis, né? Mas tudo bem, entendeu? Aí você começa a falar em Santos, que é um time mais agradável e tal, etc. Então, daqui a pouco você começa em briga. Então, não vem para cá com o Flamengo para o meu lado, com o Vasco para o meu lado. Esses times não é comigo, tá? Deixa adiante, correto? Entendeu? Então, esse time que está quase caindo mais, e o meu está também. Mas tudo bem, vamos lá. Então, evite entrar em discussão tola. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu isso? Dá uma discussão, vai para cá, bala para cá, bala. Opa, para aí. Continue jogando bala sozinho, eu não vou mais jogar bala não. Guarda sua arma e vai para algum lugar. Enquanto você estiver discutindo, trocando ideia, os anos vão se exaltando e aí a briga é mais feia. Meu time é melhor, não, você é melhor, você é uma perna de pau, mas não é, não sei o que lá, tal. Daqui a pouco está um Luiz Henrique da vida, Luiz, isso mesmo, Luiz Henrique, sei lá, Luiz Fernando da vida, aí me mandando mensagem, fazendo gozação comigo, porque meu time está lá descendo da lanterna. Por que deixou? Outro lá entra num grupo lá, não tem outro assunto para tratar, vai entrar com o negócio de falar mal do meu peixe. Que história é essa? Né? Mas tem essas coisas, às vezes com bobagem se começa uma discussão, sem sentido. Às vezes uma brincadeira.
acaba se transformando em discussão. Então, quando você vê que a brincadeira está pendendo para o lado da ofensa e tudo mais, tira o time, evita. Tão bom fazer isso, não é? Na família isso é maravilhoso, a gente evita tanta confusão, tanta coisa. Experimente. Devemos ser embaixadores da paz em nossa família. Olha o que a Bíblia ensina: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma das bem-aventuranças. Pacificador. Você é um agitador ou é um pacificador na sua família? Você é daqueles que quer ver o circo pegar fogo ou é daqueles que está com um balde d'água apagando fogo na hora? Quem é você? Seja um pacificador na família. Familiares brigam entre si, se desentendem, mas você pode ser um pacificador. Queridos, quantas famílias já desentenderam através do WhatsApp? O WhatsApp é muito bom, mas é um traíra, sabia? Você diz uma coisa, a pessoa que recebe mensagem interpreta de outra maneira, bem diferente. Você diz que a água está meio turva, aí a pessoa entende lá que a água está uma lama. E aí responde como se assim fosse. Porque a pessoa interpreta no seu sentimento, como ela está sentindo, como ela olha a mensagem. Então ela interpreta isso. O áudio é melhor, não depende da tonalidade da sua voz, porque se você não falar elogiando a pessoa, já vai interpretar que você está ferindo. É complicado. Então preste atenção na mensagem. Eu já consegui uma confusãozinha aí com a mensagem que eu quis dizer A e a pessoa entendeu Z. E aí ficou difícil. Não foi só uma vez não, várias vezes acontece isso. Então a gente tem que ter cuidado. Mas quando surgir essa confusão, dá um jeitinho de apaziguar, tá? De pacificar, não bota mais fogo não bota mais gasolina não. Dá um jeitinho de apaziguar a situação. Qualquer circunstância, na igreja, na família, no trabalho, entendeu? Fica guardando mágoa não, vai em frente. Vamos seguir o exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Efésios: porquanto Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez a inimizade. Segundo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Gentios, judeus, em Cristo Jesus, Deus fez um povo só. O judeu aceitou Jesus, o gentio aceitou, um povo só. Como promover a paz entre os familiares? Uma receita simples aqui. Como promover a paz? Em primeiro lugar, peça que Deus o abençoe nessa missão. Tudo que você fizer, busque a direção de Deus. Não faça nada por vontade própria, não. Senhor, será que eu estou agindo certo dessa maneira? Será que o meu agir está de acordo com a tua vontade? Será que o meu falar foi mal interpretado, foi mal visto? E como é que eu posso fazer para corrigir? Como é que eu posso fazer para consertar a minha palavra maldita, ou seja, dita mal, no momento errado? Ore a Deus. Se envergonhe não, em qualquer circunstância, ore ao Senhor. Ele dá sabedoria. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ouça todos os lados envolvidos, procure ouvir o outro, antes de você condenar. Complicado para a gente isso, mas é essencial. Ouvir. Tiago diz que cada um de nós esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Alguém já disse que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. A gente inverteu a questão, né? Era ouvido para ouvir mais e boca uma só para falar menos. A gente inverteu. O ouvido ouve pouco e a boca segura que a metralhadora disparou. Ajude as pessoas a enxergarem o lado positivo das outras pessoas. Quando alguém chegar para você e dizer: olha, fulano é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, beleza. Mas você já viu também que ele tem essas virtudes?
Você já viu que ao lado destas qualidades ruins tem tantas virtudes preciosas essa pessoa? Você observou isso? Você desmonta o maledicente. Peraí, eu vim para... Estou falando com você, que é o fulano, aí você vem com essa história? Desmonta. Então, sempre que alguém vem falar com você, por exemplo, José é uma pessoa horrível, eu não sei mais o que lá, e você diz, realmente, já observei isso tudo. Você está o quê? Enchendo a bola do maledicente, está concordando com ele. Mas quando ele chega para falar e dizer, ó, José, ele é realmente, o cara é grosseiro, é uma topeira, né? O cara fala de todo jeito, mas viu que ele tem um coração desse tamanho, ele é bondoso, ele ajuda as pessoas, ele faz isso, mais aquilo. Então, quer dizer, esse lado negativo dele acaba sendo esquecido diante da bondade dele. Você desmonta o maledicente. Na igreja, isso é uma receita infalível para desmontar a maledicência na família, na igreja. E na família, melhor ainda, você desmonta isso. Condene e rejeite qualquer tipo de violência. Incentive o diálogo entre familiares. Seja você um incentivador do diálogo. A fonte de paz na família está em Deus, na sua palavra e em Cristo Jesus. Lembre-se disso. No mundo nós não encontramos paz, não encontraremos jamais. É em Deus o Criador. É na sua palavra deixada a nós para lermos, meditar. É em Cristo Jesus que se deu a si mesmo por nós, para nos dar vida e vida abundante. Vários versículos da Bíblia fundamentam essa afirmação. Primeiro, a fonte da paz é Deus. Várias vezes a Bíblia usa a expressão a paz de Deus. A paz provém de Deus, mas também é a própria Deus também é a própria paz. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 7 a 9: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz será com vocês. A bênção araônica: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Esses versículos mostram que só em Deus podemos ter paz. Por isso é importante que cada membro da família esteja em comunhão com Deus. A família precisa estar perto de Deus, em comunhão com Deus. A família precisa cultivar a presença de Deus no lar. Culto em família, momentos para refletir, para compartilhar experiência em família, orar em família, família ao redor da mesa para almoçar, para jantar, ora. Famílias que sentam na mesa, não lembram de Deus, não tem uma oração sequer. E alguns que oram, passe mal, passe bem, em nome de Jesus, amém, já vão comendo. E outros dizem que já agradeceram a Deus quando comprou. Não agradeceu nada. Não agradeceu nem quando ganhou o dinheiro para comprar. A família precisa cultivar a presença de Deus no lar. Precisa inculcar na mente dos filhos o amor de Deus, a graça do Senhor. Precisa compartilhar com os filhos a cada dia a experiência com Deus. Não somente a teoria, ensinar uma coisa e fazer outra. Papai diz que é isso, mas olha o que ele faz. Mamãe diz que é assim, mas olha como é que ela faz. O ensino tem que ser em palavras, mas interpretado com a vida. Se você não interpretar com a vida o que você fala,
suas palavras não têm qualquer valor, qualquer sentido. Pense nisso. A paz também é encontrada nas Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus, o salmista diz no Salmo 119, versículo 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A lei aqui na linguagem do salmista significa a palavra de Deus, a comunhão com Deus. E o salmista está dizendo, muita paz tem aquele que tem comunhão com Deus, que se deleita na palavra do Senhor. Muita paz tem a família que se deleita na Bíblia, que se deleita na oração, que se deleita no cultuar a Deus em família, na casa de Deus, que se deleita em ir à casa do Senhor, que tem alegria em estar na casa do Senhor. Comunhão com Deus é o segredo da paz da família. Leve sua família a estar próxima de Deus, a amar e meditar na palavra. Ensine os seus filhos desde pequeno a ler a Bíblia, seja você exemplo. Espalhe versículos bíblicos na casa, para que o filho possa ver também versículo bíblico na casa e possa apreciar. Encontre meios de você poder transmitir aos seus filhos os ensinamentos do Senhor. A paz é real na pessoa de Jesus, o príncipe da paz. Foi Jesus quem disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é igual à paz do mundo. A paz do mundo é efêmera, é passageira, é enganosa, é mentirosa. Paz movida por prazeres, por circunstâncias, porque não há problema nenhum, está tudo em paz. Está nada. Está em paz naquele momento. Paz momentânea. A paz de Cristo é uma paz real, verdadeira, é paz íntima, daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que têm vida centrada em Jesus, daqueles que realmente receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor, Senhor da sua vida. Cada membro da família deve estar aos pés de Cristo, para que a família como um todo viva a paz no lar. Cristo é a ponte que traz a paz de Deus para todos. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, que nós temos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele é o intermediário, é o canal que conduz a paz de Deus aos nossos corações. Concluindo, queridos, quando uma família vive a paz, terceiro fruto do Espírito, pode deixar um legado para as futuras gerações de cristãos, mesmo quando a dor é dilacerante, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mais desfavoráveis. A família que desfruta do fruto do Espírito, elas conseguem transmitir a segurança, a paz de Deus em si, no seu lar. Essa paz só é real pela ação do Espírito Santo, na comunhão com Deus, no amor à palavra de Deus, e quando Jesus é verdadeiramente Senhor da família. Quando Jesus é Senhor da família, não há vontade pessoal, não há egoísmo, não há vontade própria, não há confusão por quase nada. Quando Jesus é Senhor, Ele é dono absoluto, e nós apenas servos, que precisam estar submissos à sua vontade. Deus abençoe a sua família, abençoe o seu lar, que Deus nos conceda a graça de desfrutarmos desta paz. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé neste momento. Todos que puderem assim fazer, se coloquem em pé. Todos aqueles que puderem estar em família, juntos em família nesse momento, possam assim fazer, por gentileza.
por favor, alguém adote também quem está sozinho, né, José? Sendo adotado ali. Djalma e Maria estão em família, está o casal. Mas a Tainara está sozinha. Alguém adota a Tainara, por favor, na família aí, por gentileza. Isso, muito bem. Irmão Paulo também já procurou uma adoção ali. Mais alguém que não tem família aqui, busca uma família para adotar. Ok? Amém, queridos? Agora vocês vão dar as mãos. Eu vou só simbolicamente dar a mão à minha esposa aqui, daqui para lá, porque ela não pode vir, está com dificuldade de caminhar, probleminha no joelho, mas faz de conta que eu estou segurando a sua mão. E que você está em pé, mas não pode estar em pé, mas igual o Joãozinho, a professora mandou o Joãozinho sentar, o Joãozinho saiu, ficou inquieto na cadeira, ela sentou, aí o Joãozinho começou a rir. O que você está rindo, Joãozinho? É que eu estou sentado aqui, mas na minha cabeça eu estou correndo na sala toda. Então, em espírito, você está em pé. Vamos orar, queridos. Um momento de descontração, mas vamos orar ao Senhor. Segura a mão na sua família aí, dos familiares, dos membros. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós entendemos que só temos verdadeiramente paz quando estamos firmados em Ti. Quando a paz de Cristo é o juiz em nossa vida e nossa família. Quando a paz de Cristo Jesus é vista, amada e praticada em nossa família. Pedimos perdão nessa hora, Pai, porque muitas vezes nós até mesmo estimulamos a guerra em nosso lar. Muitas vezes falamos mal da família para os nossos filhos, entre familiares. Falamos mal da igreja do Senhor, irmãos em Cristo, da igreja que é a nossa família. Quantas vezes, Pai, nós agimos assim, nós pecamos. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos faça compreender o que refletimos nesta noite. Que a paz de Cristo seja real em nossos lares. Que quando surgir divergência, sejamos o primeiro a pacificar. Lembrar que nós somos chamados para viver em paz. Abençoa, meu Deus, cada família aqui presente nesta hora ou representada. Oramos por cada família da Tua igreja, Deus. Cada família que conosco congrega, Pai, que nos visita cada domingo, tantos que vêm, não voltam, mas aqueles que permanecem, ó Deus, que sejamos essa família do Senhor, e que de igual modo vivamos em paz, saibamos entender um ao outro, compreender, como diz o hino que cantamos, olhar com simpatia o erro do irmão, e todos ajudá-lo com branda compaixão. Sejamos assim, Pai, para a glória do Senhor. Leva-nos aos nossos lares, Pai, de volta após o término desse culto, e dá-nos uma semana abençoada e abençoadora, que possamos ser também semeadores da paz, e possamos refletir em nosso lar, em nossa família, sobre a necessidade que temos de viver em paz, na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se volte para nós
e nos dê da sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.